As Guerras Napoleônicas Alternativas, parte 2. Olá pessoal, esse é o vídeo da segunda parte das Guerras Napoleônicas Alternativas. Lembrando que esse é um remake da série original, que é, na minha opinião, a mais mal feita do canal, que eu fiz quando ainda estava começando. Então eu tô refazendo com mais qualidade e com mais realismo. Veja a parte 1 se ainda não viu, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Na parte 1 vimos que Napoleão conseguiria avançar por toda a Europa, semelhante à realidade, mas não ocorreria uma batalha de Trafalgar, e a frota franco-espanhola não seria destruída, possibilitando mais tarde que a Dinamarca se aliasse a Napoleão, e junto com as outras marinhas menores de toda a Europa, os franceses desembarcam no Reino Unido, e conseguem uma rendição humilhante por parte deles, com a França se tornando a mais poderosa nação da Europa. Depois das guerras, dois times se formariam, a França e seus aliados, que seriam basicamente a Áustria, já que Napoleão teria casado com Maria Luísa, filha do imperador, e a Espanha, que entrou na guerra junto com a França desde o começo, e continuariam sendo aliados. E junto de seus fantoches, eles são os mais poderosos por enquanto, principalmente na terra, com a Grande Armée, o exército espanhol e o exército austríaco reconstruído. No mar, graças aos muitos navios britânicos afundados durante a invasão da Grã-Bretanha e a não existência da Batalha de Trafalgar, a frota franco-espanhola é a mais forte que a britânica, e depois da guerra ela só aumenta até se consolidar na frente do Reino Unido, mas individualmente eles ainda não competem com a Royal Navy. O outro time é a aliança do Reino Unido, Prússia e Rússia. Sobre o Reino Unido eu nem preciso nem falar. Já a Rússia e Prússia, mesmo sendo forçados a serem aliados de Napoleão durante a guerra, eles se afastaram pelas disputas territoriais no Ducado de Varsóvia e outros conflitos. Porém, essa é uma aliança não é tão forte, já que os ingleses estariam em uma crise por terem perdido a guerra e os prussianos estariam sem forças para fazer um grande exército, pois eles tinham perdido toda a sua influência e muito território. E os russos teriam sido afetados brevemente pelo sistema continental. Isso não foi tão grande, mas eles ainda estão bem Rússia, com fome, pobreza e exército zoado, e não seriam uma grande ajuda em caso de guerra. A guerra terminou em 1809, e durante vários anos a Europa estaria se reconstruindo. A França nesse tempo depois da guerra estaria fazendo seus avanços industriais, já que eles estariam com um exército e mão de obra avançada, além de, claro, modernizar seu exército ainda mais. E inversamente proporcional ao que aconteceu na nossa realidade, a natalidade francesa iria aumentar muito, já que a qualidade de vida melhorou com o início da industrialização e os despojos da guerra. Lembra do Brasil? Bem, os portugueses fugiram para sua colônia assim como na realidade, trazendo a família imperial, nobres e dinheiro. Muitos avanços foram feitos agora no Reino do Brasil, e eles teriam bem mais importância para a família real, já que os portugueses não seriam libertados tão cedo. E eles conseguem manter suas colônias africanas a partir dali. E eles ficam aliados dos ingleses preparando uma guerra contra as colônias espanholas, assim que os britânicos iniciassem uma invasão contra a França. Os americanos se tornariam um grande aliado comercial dos franceses, por conta de toda a ajuda e colaboração que eles tiveram desde a sua independência. Eles começariam a ter interesse na independência das colônias espanholas, porém, como a França era aliada, isso só ficou na vontade mesmo, e os movimentos não se fortalecem tanto, já que a marinha espanhola ainda é uma das mais poderosas. Em 1821, Napoleão desenvolve câncer de estômago, e no seu leito de morte, sabendo que o poder passaria para o seu filho de apenas 11 anos e uma regência que ele sabia que seria altamente corrupta pela sua experiência nas guerras revolucionárias, ele resolve passar o poder temporariamente para José Bonaparte, seu irmão mais velho, até que Napoleão tivesse idade para reinar. Em seu último ano de vida, ele focaria muito em pavimentar o caminho para uma França forte e unida. Então, em 5 de maio, ele morre, com José Bonaparte se tornando o rei da França. A situação não era boa, afinal a morte de Napoleão deixou um vazio no poder. Mas ainda é muito melhor do que se todo aquele poder daquele império enorme ficasse nas mãos de burgueses que não sabiam o que estão fazendo.
além de que ele sempre ajudou Napoleão de perto e tem experiência em liderar um país. Então com o tempo ele pegaria o jeito. Isso abriria uma brecha para o Reino Unido atacar, mas essa não seria a hora, já que ela se fecharia rapidamente. Algumas revoltas no Reino e Portugal ocorreriam, mas seriam derrotadas pelo exército francês. No mais, o governo de José não seria um governo de muitos avanços, já que eles estariam se estabilizando, e seria mais para preparar o reinado do seu sobrinho. Em 1828, Napoleão II finalmente se torna imperador. Ele mostrava mais proeminência em artes militares, e havia muita expectativa nesse novo líder, já que ele seria o neto de Francisco I, e haveria muitas relações entre a Áustria e França, fortalecendo assim a sua aliança. Eles fariam muitos avanços em relação às colônias, com eles conseguindo de volta o controle das Índias Orientais Neerlandesas no Tratado de Paz para a República Batava, e fazem expedições para colonizar partes da África, o que iria enriquecê-los mais ainda ao longo do tempo. Os britânicos se preparariam durante um longo período de tempo para fazer revoltas nas principais colônias espanholas, causando instabilidade principalmente no México e Argentina, que tiveram algumas revoltas durante esse tempo, além de construir regiões fortificadas costeiras na sua ilha capital, o que iria deter uma invasão na ilha da Inglaterra se sua frota fosse destruída. A partir de 1848, os franceses teriam outro problema para se preocupar: a Itália, com ideias de independência e unificação surgindo por todo o seu território. No mesmo ano também ocorreria a Guerra de Independência Húngara, com os britânicos financiando essa revolta. Agora sim, uma nova brecha se abre para os ingleses, com eles se preparando durante o tempo para uma invasão aos territórios franceses e se comunicando com os rebeldes dos países conquistados por Napoleão e seus aliados, e é declarada a guerra contra a França. A primeira ação foi dos russos e prussianos, que foi uma invasão conjunta ao Ducado de Varsóvia, que pega eles de surpresa em duas frentes, e são obrigados a recuar. Além disso, os russos também vão passando pela Polônia austríaca, e eles não conseguem se defender, já que estão tendo problemas com os húngaros. Já os britânicos fazem um desembarque em Portugal, com esse sendo bem sucedido, já que é uma invasão que tem apoio popular. E as tropas francesas de lá não são bem equipadas, mas os espanhóis entram na guerra e lançam um contra-ataque que empurra os britânicos no local, já que seu exército está forte. Já os brasileiros, com o apoio dos britânicos, fazem invasões à Guiana Francesa e à Cisplatina, e também ocorrem duas batalhas navais, uma na costa americana, na qual a frota franco-espanhola sai vitoriosa, e outra próxima à frota portuguesa, onde os franceses e espanhóis sofrem uma pequena derrota, e Napoleão II faz a Irlanda entrar na guerra, já que isso daria a eles uma base muito perto da Grã-Bretanha para pressionar eles navalmente. Os franceses dividem seu exército em dois grupos principais. O principal e mais numeroso, liderado pelo próprio imperador, iria atacar a Prússia, enquanto alguns soldados dos países italianos e milícias iriam apoiar os austríacos. E com essa grande força, Napoleão consegue invadir a Prússia, na parte de Brandemburgo e na Silésia, o que obriga a Prússia a enviar mais reforços para conter a invasão, e sua capital é mudada para Königsberg novamente. Enquanto isso, o segundo grupo faz uma ofensiva com o objetivo de afastar os húngaros de cidades importantes como Praga e Viena. Na Polônia, eles deixam o fronte oriental em segundo plano e fazem um grande ataque focado em isolar a Silésia da Prússia, o que é bem sucedido. No Báltico, os franceses levam a melhor e conseguem destruir a frota russa, além de bombardear os principais portos do país e derrubar navios de comércio, o que deixará eles em uma situação ruim economicamente. Além disso, os espanhóis e franceses fazem uma invasão conjunta a Angola, e com o local não tendo apoio britânico, eles capturam uma importante posição no Atlântico Sul, deixando o Brasil isolado. Para as revoltas separatistas nas colônias espanholas fazerem efeito, os britânicos precisariam isolá-la. Assim eles não poderiam receber reforços da Espanha, mas não conseguem, já que a frota franco-espanhola está maior. Os brasileiros e ingleses tentam tomar Buenos Aires, uma das mais importantes cidades espanholas na América, porém são derrotados e são obrigados a recuar. Os franceses fazem um bloqueio no Reino Unido com apoio da Irlanda, e em superioridade conseguem afundar vários navios, o que assegura sua vantagem no Atlântico. O segundo grupo consegue ocupar os húngaros, vencendo alguns combates, o que abre espaço para a conquista da Silésia,
que estava cercada e sem suprimentos. Além disso, Napoleão avança mais e mais na Pomerânia, o que deixa os prussianos e russos em uma situação difícil, e os combates começam a ficar cada vez mais ferozes, com os dois lados perdendo muitos soldados. Em contrapartida, surgem diversas revoltas em Portugal e no Reno, que atrapalham a logística francesa e obrigam eles a manterem soldados nesses locais. E por outro lado, os poloneses dos territórios ocupados também ajudam os franceses, o que equilibra a situação daquela região. E apesar de tudo isso, Napoleão consegue se aproximar de Königsberg, porém muita coisa ainda pode e vai acontecer. Bem pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado dessa parte 2. Eu acho que está ficando bem diferente das outras simulações de guerras napoleônicas por aí, onde tudo só acaba quando Napoleão morre. Essa série vai ser diferente de todas as outras que você já viu. Se inscreva no canal se você está gostando e até mais.